Atos capítulo 23, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Atos 23, do 1 ao 11. Se você achou, diga aí, achei. Se você está no caminho, faz um sinal aí. Todos achamos? Coisa boa. Atos 23, do verso 1 até o verso 11, diz assim para a gente. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? E os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? E Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era sumo sacerdote, pois está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Diante disso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus. E a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas as coisas. Houve um grande alvoroço e então alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: Não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e retirassem a força do meio deles, levando para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Oremos mais uma vez. Ó Pai, nesse momento, Deus, que o nosso coração, a nossa mente, o nosso intelecto e atenção estão voltadas para ouvirmos a Tua voz, Pai. Que o Senhor, por amor, por graça e por misericórdia, encontre o nosso coração e os nossos ouvidos abertos nesse momento, Pai, para que possamos ouvir, conseguirmos compreender, Pai, o que é que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. Fala conosco, Deus, nós somos povo do Senhor, diante da palavra que é do Senhor também. Pedimos a Tua ajuda nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, provavelmente, em algum momento da sua vida, você já deve ter pego um formulário, respondido alguma pergunta, seja numa pesquisa, seja para algo especial que você precise fazer. E esse formulário exigia que você respondesse uma pergunta muito simples, mas que de vez em quando trava a nossa cabeça. Geralmente no começo tem lá o seu nome, tem os seus dados, data de nascimento, telefone e tal, tudo mais, e um momento aparece lá a sua religião. Já se pegaram nesse momento? De ter que preencher ali qual é a sua religião. E eu confesso a vocês que eu já respondi de tudo um pouco desses formulários a partir do momento em que meu conhecimento foi sendo aumentado. Então, geralmente, quando alguém perguntava, ou estava no formulário, qual é a sua religião, eu dizia que eu era evangélico. E, geralmente, isso aí já agrupa tudo que a gente imagine, né? Então, o evangélico é aquele que acha Jesus legal, eu sou evangélico, beleza, põe evangélico. Foi passando um tempo e eu coloquei lá que eu era protestante. Não sou um evangélico qualquer, eu sou um crente protestante, oriundo das raízes da reforma, firme na minha convicção, eu sou então protestante. Foi passado um tempo depois e eu já fui colocando outras coisas até o momento que eu coloquei lá, na religião que eu sou um discípulo de Jesus. E depois a pessoa veio me perguntar, que religião é essa que você está falando? Nunca ouvi falar dos discípulos de Jesus, né? Então, vale para protestante também. E a pessoa virou e falou: eu não sei. Eu falei: evangélico, né? E ela: crente? Crente, pronto, é crente. Todo mundo crente no fim das contas. A verdade é que se a gente é perguntado sobre religião, a gente trava a cabeça, porque a gente já ouviu de tudo um pouquinho a respeito de religião.
Em alguns momentos nós somos elogiados por sermos pessoas religiosas, pessoas que seguem algum tipo de doutrina, pessoas que geralmente estão se preocupando com o seu bem, o bem dos outros, e isso é muito bem visto. Em alguns momentos nós queremos fugir da religião, porque do mesmo jeito que pega bem dizer que somos religiosos, nos nossos dias existe um grupo e um movimento também meio anti esse negócio de religião. Quem nunca viu alguém dizendo que ser religioso é uma coisa ruim? Religião mata, religião é opressora, religião é um negócio do capeta desenvolvido para os homens se perderem e tudo mais. Religião é boa, religião é ruim, eu quero ser um religioso, não, eu vou ser um anti-religião. E aí misturado nesse bojo todo aparece para a gente um grupo que não é só anti-religião, mas é também anti-igreja. E aí aparecem aqueles que são desigrejados, discípulos de Jesus, contra a igreja. E é uma conta que sai de nada e vai para lugar nenhum. Ser discípulo e ser contra a igreja já não casa pelo que a Bíblia diz para a gente. Mas aparece a galera dizendo que viver a vida de igreja é um negócio ruim. Aí eles se reúnem todos num lugar. Quando se reúnem, eles oram juntos, eles cantam juntos, eles ouvem a palavra juntos. Mas são anti-igreja, só que já virou a igreja, né? A diferença é que dentro do seu lugar de reunião não tem uma placa dizendo igreja tal. Mas no fim das contas dá tudo no mesmo. Eu quero ser religioso, eu não quero, eu tenho dificuldade de me definir como religioso, eu quero fugir da religião, e no fim das contas, o que significa esse negócio de religião? E a gente precisa ou não buscar esse negócio aí? Começa com a ideia de que falar em religião como um todo não é necessariamente algo ruim, como parece que é. Não é o conceito principal de religião definido por um conjunto de coisas que podem te oprimir, podem trazer prejuízo, uma série de outras coisas. Principalmente quando a gente deixa o olhar histórico sobre religião e a gente passa a buscar o nosso olhar bíblico sobre religião. Porque ainda que Jesus condenou em alguns momentos mesmo os religiosos, e ele fez isso com força, com vigor, dizendo palavras, dizendo palavras diretas para os religiosos. Então a gente tem a tendência de já olhar dizendo que é um negócio ruim. Jesus condenou esses religiosos. Mas por outro lado, não parou em Jesus as direções sobre religião. E especialmente com o desenvolvimento do Novo Testamento, começam a surgir as cartas e do meio para frente do livro de Atos, começam a chegar para nós as igrejas plantadas, comunidades, que se tratavam e pensavam a partir também desse senso chamado religião. Por exemplo, Tiago, quando ele escreve a sua carta, no capítulo 1, verso 26 e 27, me ajuda aí, Clebinho, por favor. Olha o que Tiago vai falar a respeito da religião, começando no verso 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Perceba que aqui, volta lá, Clebinho, já não tem muita coisa assim a dizer de bom, mas também não é condenatório sobre a religião. E o negócio muda no verso 27, quando Tiago diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Então, há atos de religião que podem nos levar a nada, mas tem um tipo de religião que Deus aceita. E considerada como pura é algo que vem de fato dele. Imaculada é não corrompida. Há uma religião boa a ser seguida. E o que é que Tiago está querendo dizer? Primeiro, que essa religião que o texto bíblico diz para nós tem a ver com o conjunto de comportamentos éticos, de princípios, de pensamentos e de vida comunitária estabelecidos por um princípio maior, que no nosso caso, e nesse caso, a Bíblia é sagrada.
Então essa religião e esse grupo religioso é aquele que, tendo a Bíblia como a sua fonte de inspiração, se reúnem ao redor dela para aprender dela como é que tem que viver. E aprendendo e cultivando a vida de Cristo em nós, por meio da comunidade, é então que nós vivemos agora como seres religiosos. Apague da sua mente a ideia do termo latim do religare. Já ouviram sobre isso? Que é a religião, um meio que religa o homem a Deus. Ela vai te levar e tal. Não tem nada disso. Isso surgiu, inclusive, quase 700 anos depois que Tiago já estava ensinando isso para a gente. Então a ideia principal é essa. O que é a religião? A religião é aquilo que vai nortear homens e mulheres em comunidade, aprendendo pelos princípios bíblicos como é que eles têm que viver e viverem juntos, ajudando uns aos outros. Isso é ruim? Seja sincero, isso é ruim? Não é. É bom. Essa é a religião que Deus espera de nós. Mas há um comportamento daqueles que são afeiçoados à religião, aí sim, começa a bagunçar o barraco, como dizia minha avó, que é o comportamento da religiosidade. Se por um lado, religião não é necessariamente ruim e pode ser muito boa, por outro lado, religiosidade é o apego às práticas, às formas de uma determinada religião, acima daquilo que norteia a sua própria religião. Para ficar mais fácil, como é que isso funciona para a gente? Religiosidade é quando nós estamos dispostos a abrir mão do que Deus espera de nós, em prol das coisas se manterem como sempre foram, porque nós estamos apegados a elas desse jeito. Eu prefiro não ter que depositar amor, entregar amizade, afeto, carinho e acolhimento a uma pessoa que não é dentro dos meus padrões de religião, do que eu ferir aquilo que eu sempre fiz, que foi me misturar com aqueles que são iguais a mim, e vivendo no meio dos iguais eu estou extremamente confortável. Então aquele que aparece de diferente, o que a gente faz com ele? Manda embora. Manda embora. Como é que isso acontece para a gente que é crente? É possível sermos crentes religiosos? Prepara seu coração, eu não estou nem aí hoje, vai sobrar para tudo. Como é que a gente faz? É quando a gente abre mão de uma vida com Deus em prol daqueles movimentos programados e pré-ordenados da religião para a gente. É quando eu passo a minha vida inteira distante de Deus. É quando eu passo a minha semana completamente despreocupado com o que Deus espera de mim. É quando eu olho para a minha vida, para aquilo que Deus me deu, para as pessoas que estão perto de mim, com um senso tão grande de individualidade que eu consigo ser completamente gelado com o outro, porque o que importa sou eu. Eu passo semanas sem vir à igreja e sem estar junto da igreja. Eu passo semanas sem me importar com a minha Bíblia. Eu passo semanas sem orar, mas no dia da ceia eu tenho que vir para a igreja. Porque vai dar azar se eu não tomar ceia. Eu preciso vir para a igreja. A gente condena, muitas vezes os outros por conta dos seus santos e das suas mandingas e tal, mas a gente faz da ceia a nossa própria mandinga. Eu preciso de uma bênção, eu vou vir, eu vou tomar ceia, porque a ceia é a comunhão com Deus. Então eu preciso estar na minha comunhão em dia com Deus. Mas depois que se resolver a minha vida, aí a gente vê o que acontece. Como é que acontece de uma forma ainda mais prática? É quando a gente vê necessidades colocadas dentro da nossa igreja, precisando de pessoas que estendam o braço, que participem com a gente, que venham fazer alguma coisa, mexer na igreja e tudo mais. E a gente vem, a gente trabalha, a gente serve aos outros. E aí quando a gente está numa situação um pouco mais difícil, a gente precisa de algo que só Deus pode fazer, aí a gente se volta a Deus em oração para dizer assim: Senhor, eu preciso muito que aquilo seja resolvido, mas só para te lembrar, não esquece não que no mutirão da igreja eu estava lá. Eu fui o primeiro a chegar e ainda passei café para os irmãos.
Quem faz o café merece uma bênção especial, Silvinha. Mas, né? Não esquece, Deus, que quando eu vi uma família necessitada, eu fui lá e eu ajudei. Não esquece, Deus, que eu fui fazer as minhas compras do mês, e aí eu comprei uns itens para ajudar na cesta básica, então o meu checklist está feito lá. Não esquece não, porque agora eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que o Senhor abra as portas, eu preciso que a situação seja resolvida, eu preciso ser aprovado em tal situação, então não esqueça que eu estive lá, quando o Senhor precisou. Agora quem está precisando sou eu. São os sinais, queridos, do broto da religiosidade instaurada nos nossos corações. Jesus resumiu aos religiosos daquela época. Ele diz lá em Mateus 15, no verso 8, esse povo religioso, os fariseus, saduceus, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É isso que torna esse senso bonito, belo da religião, sendo virado ao avesso para nós nos encontrarmos nas figuras de pessoas completamente vazias, simplesmente retocando os dias da sua religiosidade caída, morta, fria, que não serve para absolutamente nada, mas que por outro lado, dá o senso falso de encher o nosso coração, porque a gente está fazendo alguma coisa. Você se lembra que no domingo passado nós falamos de um homem especial, lembram-se deles? Quem foi? No domingo retrasado nós falamos de um outro homem, não tão especial, mas que nos ensina o que a gente não quer ser. Qual é o nome dele? Ananias também. O Novo Testamento traz 3 Ananias. Eu vacilei com o pessoal da mídia para não ter feito uma série de Ananias, né? Mas indiretamente ficou. O primeiro Ananias nós vimos com Safira, um homem mentiroso, premeditando os seus atos de mentira e recebendo de Deus seu juízo. Semana passada nós vimos um Ananias corajoso, entregue aos planos de Deus e seguindo os caminhos que Deus tinha para ele. E hoje nós encontramos esse terceiro Ananias, que dentro do contexto dessa história aqui, é um homem que também mostra para nós aquilo que nós não queremos ser, um homem em dia com a sua religião, mas completamente distante do objetivo que ele mesmo deveria ter cumprido naquele momento. E o contexto todo aqui da história, nós encontramos agora o apóstolo Paulo, já depois da sua conversão, vivendo muita coisa, plantando igrejas, fazendo viagens, e nesse momento ele volta a Jerusalém, aquilo que demorou desde o capítulo 9 da sua conversão. Lembre-se que ele vinha de Jerusalém, passou por Damasco, em Damasco ele teve a experiência da conversão, depois ele foi para a região da Galácia, ele foi para a região da Turquia, voltou a Damasco para ficar um tempo, e depois desse tempo ele volta para Jerusalém. Ele sai de Jerusalém como aquele Saulo, mestre da lei, o fariseu dos fariseus, aquele que sabia tudo de cor, de trás para frente, de frente para trás, o homem que matou pessoas e que estava indo inclusive buscar os discípulos de Jesus para serem presos e levados para Jerusalém para sabe Deus o que acontecer com eles. E agora, quando ele volta de novo, depois de alguns anos, para a própria Jerusalém, ele não volta mais com as suas roupas próprias de fariseu, ele não volta com o seu discurso da lei completamente ensaiado, mas ele volta agora pregando que aquele discípulo, que aquele Jesus a quem ele perseguia, agora ele se tornou um desses discípulos. E ele volta dizendo que Jesus não era só um mestre importante, mas ele era o próprio Filho de Deus. Ele volta dizendo que a tumba não segurou Jesus, mas que ele ressuscitou, porque a ressurreição de fato existe. E inclusive os que creem vão ressuscitar no último dia também. E Paulo vai causando um alvoroço na cidade, até que aqueles seus colegas judeus, mestres da religião, resolvem prendê-lo para que ele fosse julgado. É bem verdade que o capítulo 22, inclusive, vai dizer que o povo todo envolvido a religião pedia para logo arrancar a cabeça do infeliz do Paulo. Está trazendo problema, está causando alvoroço, mata o cidadão. Mas então Paulo evoca uma das suas condições, que era de ser um cidadão romano. E talvez você esteja se perguntando, e daí? Lembre-se
que os templos e a região de Jerusalém e o lugar de predominância dos judeus, do povo de sangue israelita, ao longo do tempo passam por algumas invasões. Eles sofrem perda de território, eles sofrem mortes, eles sofrem sequestros, e chega um momento que quem domina sobre aquele lugar, no seu governo e na sua estrutura política toda, não é mais Israel enquanto nação, mas é Roma que domina sobre eles. E então aquele que era cidadão romano, ele tinha algumas prerrogativas diferentes que um judeu normal não teria. Ele tinha alguns direitos que a comunidade como um todo não tinha. Inclusive, desses direitos, ele podia ser julgado por um tribunal isento da religião. Ele evoca pedindo para que ele fosse julgado por um outro romano, e não pelo povo judeu. E aqui, é nesse momento em que ele sai de um julgamento, está prestes a ir para outro, que nós encontramos essa passagem que nós lemos, e nós aprendemos nesse momento aqui, que dentre os perigos da religiosidade que se apresentaram no texto, e que estão, de certa forma, também se apresentando a nós o tempo todo, nós podemos tirar algumas lições importantes. Então, em primeiro lugar, a religiosidade nos leva ao confronto da palavra. Você pode dizer comigo? A religiosidade. Olha o verso 2 comigo, de novo, por favor. Verso 23, do capítulo 23. O verso 2, vai dizer: diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo, para que lhe batesse na boca. Deu ordens aos que estavam perto de Paulo, para que lhe batesse na boca. Apesar de parecer ser uma coisa impossível, de aquilo que teoricamente movesse a religião fosse usado contra ela mesma, é praticamente impossível de se imaginar um negócio desse. Como é que a Bíblia que me motiva, e nesse caso, como é que as leis que me motivam a serem alguém de perto da religião vão ser usadas contra essa religião que eu estou dizendo que é boa e que eu quero seguir? É meio confuso, porque pensar num grupo de pessoas que vivem a vida em torno da Bíblia, tirando dela os modos como elas têm que viver, como é que a gente deixa de viver? É aqui que encontramos de novo, religiosidade. E o que tem de religiosidade nisso aqui? Perceba que Paulo, quando ele entrar no seu discurso, ele entra, ele se sujeita, ele começa a falar, ele diz que está vivendo com o seu coração em paz, com a sua consciência tranquila diante de Deus, sendo um discípulo de Jesus e não mais um homem da religião. Isso para a gente é algo maravilhoso da gente pensar. Você não gostaria também de deitar a sua cabeça no travesseiro e ter a sua consciência completamente tranquila diante de Deus na vida que você está levando? Não seria bom? Quem tem essa condição aqui? Conseguimos? Mais ou menos. Pareceu uma sessão de ginástica, a mãozinha levantando e abaixando já, né? Porque a gente sabe que no fim das contas a nossa consciência perfeita diante de Deus é mais difícil da gente alcançar. Mas como seria bom deitar na cama e dizer: Senhor, eu não tenho absolutamente nada do que me envergonhar na minha relação com o Senhor. Está tudo certo, a consciência está tranquila. É isso que Paulo está dizendo em referência ao seu relacionamento com Deus. Para a gente, para Paulo, algo maravilhoso. Para um sumo sacerdote do sinédrio da religião, é uma afronta gigantesca. Porque ele está dizendo que diante do Deus que deu a lei do Antigo Testamento, ele está super tranquilo, entendendo que aquele Jesus que viveu no meio deles, era de fato o Filho de Deus. Dizendo isso para toda uma cúpula que acreditava que aquele homem não era nada de filho de Deus, não tinha nada de especial, ele só era mais esperto do que a média dos outros rabinos que existiam lá. Não tinha nada demais. Ele vivia a sua vida controlando todos os passos de todas as pessoas. Eles viviam colocando regras para que quando o Messias viesse, eles fossem aceitos. E agora, um do que era deles chega dizendo que está tudo certo, eu com Deus, está tudo de boa. Sua lei e nada é a mesma coisa, porque agora eu sirvo a Deus conhecendo a Jesus Cristo. Percebe a ofensa que é para esse sumo sacerdote ouvir? E a reação dele diante da ofensa é simplesmente: alguém vira a mão na boca desse miserável que está blasfemando
contra a nossa religião. E o que há de interessante nesse momento é que o que Ananias fez era proibido tanto pela boa prática da convivência. Já pensou se cada vez que você discordasse de alguém, você metesse a mão na boca da outra pessoa? Tem coragem? Não. Não, se Deus quiser, não tenha não, não tenha. Mas além de ser impróprio ao convívio comunitário, Ananias estava diretamente confrontando a própria lei que ele defendia acima de todas as coisas. Porque a lei de Moisés diz que qualquer pessoa que estiver em julgamento não pode receber a sua sentença antes do julgamento ser completo. E qual sentença foi essa que Ananias deu? Mandar algum outro dar um tapa na boca do Paulo. Porque açoites e a violência física eram medidas e tinham prescrições de medidas na lei para aqueles que receberiam a sua sentença. Não era só um tempo de prisão. De vez em quando era para a morte, mas a maioria das vezes eram os açoites. Lembra-se quando Jesus foi interrogado e julgado culpado, que ele recebeu um monte de açoitada nas suas costas? Foi porque ele estava pagando o preço da sua lei. Ananias, dentro do seu furor, ao ser confrontado com a sua religiosidade, ele confronta a própria lei que ele defendia para conseguir ter o seu coração religioso satisfeito na sua justiça própria, acima do que ele devia defender. Então, em nome da minha religião, está valendo eu bater e maltratar aquele que não concorda comigo. Em nome da minha religião, está valendo eu ser agressivo, eu ser injusto. Vale tudo que eu quiser, desde que o meu ritual esteja feito do jeito certo. O propósito está errado, meu coração está errado, mas se for para cumprir aquilo que me deixa dentro do meu conforto, então vale fazer qualquer coisa, inclusive desobedecer aos mandamentos de Deus. Queridos, nós corremos esse tipo de risco quando nós definimos e entendemos que nós podemos sacralizar as formas com que as coisas são feitas, os modelos com que as coisas são feitas, tudo aquilo que seja de segunda linha no sentido de importância, tudo aquilo que não vale a pena o nosso esforço no sentido de atrito e de um monte de outras coisas, vale a pena sacralizar tudo isso, ainda que o meu coração esteja longe de Jesus. Vale muito a pena nós deixarmos de cumprir os propósitos de Deus para nós como igreja, desde que tudo fique exatamente como está. Porque deitado no meu conforto, no meu coração religioso, eu não consigo olhar para as coisas de um jeito diferente, que vão acabar trazendo para mim a sensação de que só cumprir um ritual não vale a pena. É vazio, é frágil. Nós nos apoiamos nesses detalhes achando que eles vão resolver a nossa vida. E quando nós tomamos conta de que o nosso castelo, entre aspas, caiu, a nossa sensação é de fracasso. É a nossa sensação de tristeza e de inadequação, não pelo olhar de Cristo Jesus para a gente, mas a partir do meu próprio desconforto. E eu uso como exemplo coisas, porque geralmente é ali que nós estamos um pouco mais alicerçados, mas quem dirá dos nossos relacionamentos? Nós preferimos romper relacionamentos que vão nos dar trabalho de derramar perdão sobre o outro, de reconciliação sobre o outro. É melhor eu poupar o meu próprio esforço, inclusive psicológico, de conseguir reatar os meus laços, assim como Cristo Jesus espera, do que eu simplesmente entender que uma pessoa que me fez mal, ela pecou, então em pecado fecha a porta, deixa ela para fora, ela está lá em pecado. E nós descansamos nisso, porque é muito mais fácil mandar alguém embora do que tratar o problema de uma pessoa. É infinitamente mais fácil, é infinitamente mais cômodo, porque é difícil na hora que você tem que mandar alguém sair do seu convívio, mas daqui 2 dias, meu irmão, deu terça-feira,
lembra mais direito da pessoa, está tudo certo. O problema é quando você tem que conviver com o seu miserável pecador como você, lembrando do que ele fez a você e sabendo que você tem que dedicar um esforço em estar perto com ele, porque é o que a Bíblia diz para que a gente faça. E enquanto nós esperarmos conforto da palavra de Deus, no sentido de fechar as nossas ações, que sabemos que são condenáveis aos olhos de Jesus, para ficarmos bem, nós nunca vamos conseguir chegar perto dele. E de mais uma vez, nós nos tornaremos vazios e religiosos. E talvez a sua mente esteja passando, que o pastor está dizendo que a tradição, de que os costumes, tudo isso não tem nenhum valor e é irrelevante. Obviamente, absolutamente não. Tradição é extremamente importante. A história que nos dá base, ela é fundamental para que a gente possa estabelecer a nossa fé por princípios sólidos. Mas ela não é tudo, irmão. Ela não é tudo. É importante, vale a pena, mas ela não está acima do que Deus espera de nós. De jeito nenhum. E a gente volta no mesmo ponto. A tradição é muito boa, mas o tradicionalismo é uma desgraça para a gente. A política, na sua forma definida como deve ser, é ótima. Se você chega num lugar, você cumprimenta pessoas que estão à sua volta antes de passar por elas, você já se tornou um ser político. Você já envolveu nos relacionamentos e as pessoas que estão te olhando, você olhando para elas, você já é um ser político. Todos nós somos. Mas eu vou te dizer que a politicagem, meu amigo, é um problema. E um problema sério. Enquanto nos apegarmos a esses pequenos detalhes, teremos apenas corações frios, afastados de Deus, ritualmente aceitáveis, mas aos olhos de Jesus não mudou absolutamente nada. Não deixe que em nome daquilo que você acha que é a sua fé, você torne coisas, momentos, rituais absolutamente sagrados em detrimento daquilo que Deus espera de nós. Vale muito mais a pena servir e ser incomodado do que deitar numa zona de conforto e deixar o que ele falou para lá. E aí então Ananias nos ensina que alguns vão contra a sua própria palavra, mas também dentro de toda a história aqui, a gente percebe, travou Clebinho, manda aí para mim, que a religiosidade também contamina ao seu redor. Vamos juntos? Depois do tapão que mandaram dar no Paulo, olha a sequência aí como é que continua dentro do texto. Verso 3 ao verso 5. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? E Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Uma das coisas que mais me impressiona em toda a narrativa da Bíblia é que ela não faz questão nenhuma de esconder os erros de grandes homens de Deus. Os vacilos que eles deram aparecem para a gente saber que eles vacilaram mesmo. E também conforta a gente para saber que não foi só a gente, eles também já erraram em algum momento. Mas perceba que Paulo vai se comportando de maneira certamente cordial enquanto está vivendo todo esse processo, até que ele toma esse tapa movido pela religiosidade daquele que devia estar julgando ali de maneira imparcial sob a lei de Deus, e agora Paulo, ele é contaminado por esse espírito maldito religioso, e ele se deixa dominar pela ira, e ele mete logo um xingão para cima do sumo sacerdote. Inclusive você aprendeu um novo xingamento: parede branqueada, né? Tá com raiva no trânsito, parede branqueada, vai para lá, dá seta e tal, tudo mais.
Não vai xingar ninguém, pelo amor de Deus. Mas esse momento do que Paulo está usando, e para nós parece absolutamente inofensivo, mas tem um nível alto de ofensa no que Paulo está dizendo para ele. Por quê? A ideia dessa parede branqueada, ela vem inclusive dentro da lei que eles estavam seguindo. Porque diz a lei de Moisés que um cadáver é completamente impuro. E se você tocar num cadáver, você está tão impuro quanto ele. Se isso acontecer, você passa por um ritual de purificação gigantesco, um templo grande longe da comunidade, longe da família, porque você está impuro. Então, como uma medida de segurança, o que esses faziam? Quando tinha um sepulcro perto deles, e para saber que aquilo ali de fato era um sepulcro, inclusive, numa época em que a engenharia não era tão bem feita quanto é hoje, você enterrava o cidadão lá, mas vai passar chuva, vai passar tempestade, vai passar vento, e só Deus sabe até quando ele vai estar lá de fato enterrado. Qual era o problema? Você está passando por um lugar, você pisa num negócio meio gelatinoso, quando você olha o corpo da pessoa lá dentro. Se você teve contato com o corpo, é todo o problema de você estar mais uma vez contaminado com ele. Então, quando alguém era enterrado, eles construíam uma pequena parede com pedras, juntavam essa parede com barro, que era o cimento da sua época, e para que aquilo fosse visualmente chamativo, eles pegavam um pó de cal e jogavam sobre as pedras, de forma que essas pedras ficavam brancas. Nós entendemos e dizemos que preto é a cor do luto. No tempo bíblico de Deus era o branco, era outra ideia, outra cultura. Então você andando por um lugar, você viu uma parede branca, e parede que nós dizemos é um negócio desse tamanho, não é uma parede gigantesca. Você vê aquele murinho branco ali por onde você passa, troca de caminho, porque a chance de contaminação é grande. Então eu vi, eu vou mudando, é meio que um campo minado com cadáver e parede branca e o negócio todo. O significado por trás disso aqui é que essa parede branca por fora, ela era bonitinha, bem montada, ela estava colorida, chamava atenção. Por fora, ela estava suave, de boa, bonitinha. Mas por dentro e debaixo dessa parede, era só a podridão da morte que estava lá. Se lembra quando Jesus chama o outro de sepulcro caiado? Lembra-se? É a mesma ideia. Inclusive, é o mesmo xingamento de variações diferentes. Então, Paulo perde a sua linha para dizer para o sumo sacerdote de que, por fora, você tem essa cara aí de ser um mestre da lei. Mas dentro do seu coração caído, religioso, você é podre como a morte é também. Inclusive Paulo está dizendo, você está sentado me julgando sobre o rigor da lei, mas você não obedece ela, você é uma parede branqueada mesmo. É isso que você é. Você é um cidadão completamente hipócrita. É isso que você é, seu sumo sacerdote. E aí continua o texto com aquilo que aparentemente Paulo traz para a gente como sendo quase que uma retratação. Que ele vai pedir uma desculpa, dizer, eu não sabia que era o sumo sacerdote. Aqui entre nós, Paulo deu um miguezão nesse momento aqui. Pensa comigo, o fariseu dos fariseus, o homem que julgava outros homens, o do nível mais alto, a prateleira mais alta da religião, vai chegar diante do sinédrio, que é a casa da religião, e não vai saber que aquele lá é o sumo sacerdote? Para cima de mim, Paulo, me ajuda aí, pelo amor de Deus. É o rigor aqui do nível mais alto de... Oh, meu Jesus, escapou a palavra. Quando eu falo uma coisa, mas eu não quero dizer ela. Como é que é, Marlon? Como é, Carol? Como? É, meio que uma ironia. Meu Deus do céu, eu pensei nisso a tarde toda, agora eu esqueci. Sarcasmo, lembrei. Sarcasmo. Esse momento do texto é o mais alto nível do sarcasmo bíblico do Novo Testamento.
É saber quem ele é, ofendê-lo diretamente, ir contra a autoridade e dizer: eu não sabia que era ele. De fato, Paulo, provocado pela ira de ter sido não julgado da maneira certa, de ter sido agredido, de ver a lei que ele conhecia sendo subvertida em prol de um coração religioso querendo calar aquele homem, mas trazendo uma resposta à mesma altura. E meus irmãos, convenhamos que quando nós temos que lidar com pessoas religiosas, o índice de pressão alta do nosso coração sobe de um jeito, porque a raiva que dá de estar perto de um religioso é muito grande, e por isso contamina quem está em volta, não contamina com religiosidade. Eu, como religioso, toco no Mateus e o contaminei com religiosidade, e agora ele tem que tomar a sua vacina anti-religiosidade para deixar de ser um religioso. Mas contamina da mesma forma vazia de um religioso, esvazia o nosso coração a ponto de perdermos a paciência e de termos aquele sentimento horroroso contra esses que são também caídos religiosos. Quer ver só? Talvez você se lembre, ou você conheceu pessoas assim. E tem um ditado que diz que se você não lembra e não conheceu ninguém assim, pode ser que seja você mesmo que está nessa condição. Mas quantas vezes você não viu pessoas religiosas sentadas sobre o trono da santidade infalível, querendo impor um monte de regra para outras pessoas, enquanto ele mesmo não quer saber de nada daquilo que ele impôs a outras pessoas? Quantas vezes nós nos encontramos com homens, mulheres religiosas, em que o filho do outro, ao ser surpreendido em pecado, a ter alguma conduta não agradável, vai dizer que os pais não souberam criar, de que é uma pessoa revoltada, de que tira essa pessoa, essa criança, esse adolescente jovem de perto de mim, expulsa ele do convívio da igreja. Mas se for o meu filho, irmãos, sejamos graciosos e misericordiosos com ele. Vamos pegar leve. Cadê o amor dos crentes para com a minha família? Para a minha família, para o outro, não. Porque o que contamina com o coração religioso é justamente entender que para a minha vida é somente graça, mas para a vida do outro é somente juízo sobre o outro. E o coração religioso se alegra em ver os outros caídos em pecado, enquanto deveria ser completamente o contrário. E o problema, queridos, é que, além de causar problemas uns com os outros e dos outros com essa pessoa mais religiosa, nós corremos um risco ainda maior e que carrega consigo uma seriedade grande, porque à medida em que corações religiosos se espalham, pode ter certeza que o índice de rejeição ao evangelho cresce junto. Sabe por quê? Ninguém quer ser um crente chato igual o outro é também. Ninguém quer ser um julgador da vida alheia como o cidadão crente daquele lugar é também. Ninguém quer conviver com uma pessoa que não saiba achar nada de bom, mas tudo está errado porque não adequa-se aos seus padrões religiosos da conduta e da moral acima de todas as coisas. E aí nós queremos dizer que nós estamos sendo perseguidos pelo evangelho. Meu irmão, na boa, não está não. É colher a consequência de uma vida religiosa. Simples assim. Eu conheço muitas e muitas pessoas que convivem num lar de diferentes religiões. Um é católico, o outro é crente, o outro é umbandista e a esposa dele é adventista e é uma salada de fruta que junta no negócio todo, mas vive num amor e numa paz impressionante. Impressionante. Ao mesmo tempo em que eu conheço muitas casas de cristãos, em que os filhos já chegaram a me dizer: pastor, eu não quero ser crente, porque eu não quero parecer meu pai e minha mãe. Não quero. Eu não vou à igreja, porque eu sei que quando eu chegar lá, tudo que eu fizer vai estar errado.
Se eu fechar o olho vai estar errado, se eu abrir o olho vai estar errado, se eu levantar a mão eu estou errado, se eu não levantar eu estou errado também. E o momento que eu fui para participar do culto, para cultuar junto com a minha igreja, eu volto para casa ouvindo um caminhão de coisa errada que eu fiz, por isso eu não piso mais na igreja em que papai e mamãe estão frequentando, porque eu não suporto conviver com eles na igreja. Esse é o problema do coração religioso. Enquanto discípulos de Jesus, nós podemos ser aqueles que com a sua vida testemunham que ser de Jesus é a melhor coisa do mundo. Quanto a gente pode ser aqueles que dão a impressão que não vale a pena seguir a Jesus. É isso que vai diferenciar um coração de um discípulo e um coração de um religioso. À medida em que o religioso caminha por esses lados, meu irmão, nós que somos discípulos de Jesus, nós precisamos aprender também que dentre as nossas relações, em que muitas vezes a gente falha, a gente perde a mão mesmo, a gente quebra a nossa religiosidade, quando a gente tem coragem suficiente para chegar diante do outro e dizer assim, olha, como discípulo de Jesus eu fui completamente errado. Eu não devia ter feito o que eu fiz. Eu não devia falar o que eu falei. Eu não devia ter feito como eu fiz, no momento que fiz, eu ofendi a você. Então eu venho te pedir em nome de Jesus, me perdoa pelo que eu fiz com você. Esse não sou eu em essência. Me perdoe, irmão, me perdoe, esposa, me perdoe, filhos, assumir aqueles a quem aqueles a gente magoou, que nós não somos perfeitos de forma alguma. E a sinceridade nos ajuda a quebrar esse senso da altivez religiosa e da grande santidade que habita o nosso coração, porque, querido, é mentira absoluta. Enquanto você tentar se convencer que você é o santo maior, você só vai contaminar a gente ao seu redor. Enquanto você se apoiar nas suas falas e nos seus jargões, você só vai contaminar quem está à sua volta. O nosso mundo precisa, de forma homérica, de crentes que sejam sinceros e autênticos. O nosso mundo precisa de pessoas que tirem a roupa da religião e que coloquem em si as vestes de um discípulo comum e que viva a sua vida com Deus de forma leve para com as outras pessoas. E um dos nossos Joga Juntos aqui foi muito legal, porque eu falei com os meninos ali, e entre os nossos jovens, e entre a gente aqui, se você quiser me chamar de pastor, tudo bem. Se você quiser me chamar de Gui, tá tudo bem. Quiser me chamar de lindo, tá tudo bem. Pode chamar como você quiser, menos as mulheres, senão vai dar problema. Não me importo com o jeito que se chama, de jeito nenhum. E um dos nossos Joga Juntos, a gente ficou a tarde toda aqui, e eu vim jogar com uma mesa que não tinha um crente. Nenhum crente. Um mais doido que o outro envolvido, né, Lu? No meio daquela mesa. E aí, no final, alguém que passou e foi perguntar alguma coisa e gritou, pastor, pode fazer não sei o quê? Eu fingi que nem era comigo. Falei, vai quebrar meu disfarce aqui com a galera, né? Mas fiquei jogando ali. Depois, alguém veio, chegou, perguntou, e o Luiz falou, e tal, porque todo mundo acha estranho uma igreja abrir as portas para uma noite de jogos com pessoas não crentes. Então, não tem que pagar. Ninguém vai jogar nada na minha cabeça. E não vai ter demônio para eu ver sendo expulso. Não é igreja, na cabeça da galera. E eles chegam aqui, vão participando e vão brincando, e a gente toma café e tal, não sei o quê. O Luiz chegou e falou, é o nosso pastor. Aí teve um rapaz que virou e, de tanto espanto, soltou um palavrão aqui na mesa. Eu não acredito. Seu pastor, desculpa pelo que eu falei e tal, eu não sei o quê. E a gente ficou conversando ali, e aí uma menina que estava do lado virou para a gente e perguntou, você não tem candado social? Eu falei, não, mano, é camisa do Palmeiras, vindo jogar com vocês, está tudo bem. E o que chama atenção não é a gente na mesa, nós não falamos necessariamente nos termos religiosos sobre Deus, nós não empurramos a Bíblia em cima deles, nós simplesmente convivemos de um jeito que agrada a Deus para mostrar, existe uma vida que vale a pena ser vivida e que não é necessariamente a vida do terno e gravata, o que importa é o seu coração, não é a roupa que você usa. Ao mesmo tempo em que nós tivemos visitantes que vieram à nossa igreja, e com muita sinceridade, eu até admirei e elogiei a sinceridade, disseram, nós não respeitamos um pastor que não usa terno e gravata. Está tudo certo.
Onde é que está o coração? O que é que a gente passa para quem está perto? Antes, alguém de bermuda e regata, que viva com a autenticidade do Evangelho, do que um religioso de terno e gravata, fingindo que é o que não é. E em terceiro lugar, a religiosidade causa partidarismo. Olha o verso 6 ao verso 8. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, e estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. O coração religioso é capaz de causar divisão dentro daquilo que aparentemente não tem muito do que dividir. Porque esses dois partidos, que de fato eram partidos políticos religiosos, eles estão juntos, unidos em prol de uma mesma causa, que é passar a faca no pescoço do Paulo. Esse é o objetivo que temos. Estamos juntos porque somos judeus e, como judeus, não aceitamos o que Paulo fez. Mas basta uma provocação por parte do apóstolo e que o circo pega fogo e a treta geral está instaurada lá. E quando o texto está dizendo para a gente que violenta discussão se ergueu, não foi um debate de mesas. Uma mesa aqui, outra mesa lá, dizendo o que é que eles estavam pensando. Basta um argumento que não se encaixe dentro do coração religioso, que você vai colher no fim do processo todo uma divisão grande, uma divisão violenta, uma divisão que não leva a lugar nenhum. Partidos que são formados, e aquilo que já estava ruim, piora e não despiora nunca, porque dentro de uma divisão vai dividindo a ponto das maiores loucuras encontrarem lugar dentro de uma comunidade, porque naquele momento alguns creram assim, e partidos começam a ser formados, e o objetivo principal ficou, nesse caso, graças a Deus, ficou para lá. Paulo consegue sair, a sua vida muda toda, mas perceba que basta um argumento. E a partir desse argumento, no coração religioso não consegue raciocinar. Ele simplesmente consegue reagir ao que está acontecendo. Um coração religioso não sabe ouvir o diferente, mas não vê a hora de expulsar o diferente. Não dá para avaliar, ponderar, pensar sobre, porque todo mundo se divide eles mesmos e tudo mais. E talvez você pense, que coisa difícil para acontecer dentro da nossa igreja. De verdade, não é difícil não. A composição da igreja, ela é uma coisa que para mim é fantástica, ao mesmo tempo que me causa algumas perplexidades, que é difícil de eu tentar explicar para mim mesmo. Começando que a igreja toda é um bando de pecador reunido num lugar só. Em que outra condição que não fosse com o intermédio do Espírito Santo ia dar certo um negócio desse? Pensa aí. Começa por aí. Dentro desse povo pecador, cada um tem um gosto, cada um tem um senso, cada um tem uma opinião. E a gente vai lutando e sendo direcionado por Deus para que isso não fale mais alto do que o objetivo principal que nós temos juntos. Mas ainda assim, traga para uma assembleia da igreja um assunto de grande importância. Problema dos grandes. Daqui uma semana, se não adequar, não sei o que, vai fechar a igreja. Problema dos grandes. Traga para a assembleia da igreja, que você vai ver um monte de gente unida, procurando, na dependência de Deus, resolver o nosso problema. E a gente se junta para o negócio ficar pronto. Mas traga para a assembleia da igreja um item completamente banal. Traga alguma coisa irrelevante, que você vai ver os corações religiosos se aflorando. Como é que pode um negócio desse? Parece família. Casal é a mesma coisa. Problemas grandes de um casal, no seu namoro ou casamento, a gente sempre tem que resolver. Mas vai não marcar a esposa na foto que você postou no Instagram, que você vai ver o bicho pegar.
Como é que pode a gente conseguir se dividir por coisas tão pequenas e deixar com que esses negócios vão tomando nosso coração de uma forma que nós tiramos de nós a nossa identidade de discípulos preocupados com a única missão da igreja para colocarmos as nossas roupas de fariseus e de saduceus preocupados com pequenos detalhes, e se for para dividir, que divida, porque eu não abro mão daquilo que eu quero pensar. Que negócio maluco, só é Deus mesmo para fazer um negócio desse e a gente ir vivendo assim. E por mais escandaloso que pareça, eu vivi, já contei para vocês, mas vou contar de novo. Eu já vivi essa experiência de estar na assembleia de uma igreja, porque a cortina da igreja, vermelha, 12 metros de altura, já estava tão velha, que se você puxasse, saía um pedaço dela na sua mão. De tão velha que estava a cortina. E aí vamos trazer para a igreja porque precisamos comprar uma nova cortina. Aí um abençoado levanta a mão, a cortina pode ser branca? O outro levanta, não, a cortina tem que ser da mesma coisa que está, mesma cor que está aí. O outro levanta e diz, não, essa cortina ela tem que ser amarela, porque é amarelo que vai combinar com não sei o quê. E aí chega o outro para dizer, não, essa cortina tem que ser verde, porque verde ela vai ficar muito mais bonita. Se fosse verde com um escudo redondo no meio, um P estampado, seria melhor ainda, né, Alê? E tal. E começou esse negócio e tal, até que teve um desavisado que na boa intenção falou, gente, e se a gente deixar sem cortina? Aí pronto, acabou para ele, volta todo mundo em cima dele. Você odeia a cortina, você não sabe quem deu essa cortina, o esforço para fazer essa cortina, tem que trazer andaime para instalar essa miséria lá em cima, como é que você quer ficar sem? E a briga toda instaurada, e o resultado foram 45 pessoas indo embora da igreja para não voltar nunca mais, porque a cortina ficou da mesma cor. É por isso que Jesus disse que nós somos ovelhas, porque pensa num bicho que dá para ser estúpido, é a ovelha. E o nosso coração, não pastoreado pelo nosso pastor, nos leva para cair pelo mesmo caminho. E o fim das contas, o coração religioso, que quer simplesmente manter as formas das coisas, vai dividindo. E o que me causa mais tristeza é que eu conhecia de perto a maioria das pessoas que foram embora. E sinceramente, eram pessoas tão amáveis. Pessoas tão doces, pessoas que, pelo menos até onde eu conhecia, crentes de verdade, preocupados com o Evangelho, mas com um coração assim, sincero mesmo, devotos a Cristo Jesus. Mas basta o nosso ídolo religioso ser trocado de lugar ou ser ameaçado, que aí nós afloramos no nosso coração. Os partidos divididos, antes irem embora da igreja, do que trocar a cortina que sempre foi. Da última vez me perguntaram qual foi o resultado e eu esqueci de falar. E hoje eu te conto que a cortina é a mesma cor e está lá no mesmo lugar até hoje. Ficou lá. Está lá. Queridos, seja vigilante o tempo todo. O tempo, a nossa caminhada com Deus, o conforto do nosso coração, tende a nos levar a um caminho de religiosidade. Tome cuidado com isso em nome de Jesus. Não aceite perder o princípio que nos une aqui. Não aceite abrir mão de pessoas por conta de ritos e de tradições. Não aceite, inclusive, deixar de ser alguém alegre, sorridente, feliz com a vida e com Jesus, vivendo essa vida que é complexamente leve da gente se viver com Jesus. Veja você, tira de você os bordões, sabe? Tira disso. Tem lugar, tem hora, não precisa ser o tempo todo. Quando o rigor da lei vier batendo no seu coração, troque esse rigor extremo por um coração bondoso, que não vai deixar de corrigir, não vai deixar de apontar o pecado, mas que não precisa expulsar não. De repente, com um abraço dado e uma meia hora de um café, você resolve tanta coisa. Seja leve na sua vida com Deus. Não perca os seus princípios.
mas fuja de ser um religioso. E quando seu coração começar a pulsar de revolta por conta do homem religioso no seu coração, se ajoelhe diante de Deus e fala: Deus, não me deixa não virar um fariseuzão de primeira mão, não. Não me deixa virar um saduceu pronto na lei, mas com o coração distante do Senhor. E no fim das contas, se a gente seguir os passos do Mestre, a gente não só deixa de ser religioso, quanto a gente chega onde a gente tem que chegar. Que Deus abençoe a nossa igreja, a partir de mim, a todos nós, para sermos discípulos e nada mais. Vamos orar? Senhor Deus,